Agora, há aqueles que estão também num abismo de depressão por causa da sua condição psíquica. A gente se deprime também por ter, frequentemente, uma psique frágil, sensível, em pandemia ou sem pandemia, com morte ou sem morte. Tem gente que tem tudo, melhor casa, dinheiro, meios, médicos, não sente falta de nada, mas olha para dentro de si e só encontra um abismo. O abismo de Jonas as habita, e o coração entra em agonia. Não sabem como sair da angústia de dentro dos seus próprios corações, patinam na angústia dos seus próprios ventres, no borboleteamento angustioso dos seus interiores, sem saber a saída daquele buraco de ser. E você deve ter alguém assim na sua casa, ou você próprio pode ser essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse menino, essa menina. Tem meninos assim, tem jovens assim, tem gente se suicidando na juventude, na adolescência. Tem crianças desejando morrer, só não sabem como fazer isso. De depressão, de angústia, de pânico. E como isso cresceu para todo lado. E eu aqui dou testemunho do aumento horroroso desse sentimento de desespero, sem solução, sem porta de saída, sem saber como. E tem também aqueles que sofrem das depressões culposas, como era o caso específico de Jonas. Ele está sofrendo de depressão por causa da sua culpa. Ele sabe que a voz de Deus viera a ele sabe o que Deus demandara dele, e ele sabe que por ódio ele decidiu não ouvir a palavra de Deus e tentar fugir para o fim do mundo conhecido nos dias dele, para fugir de Deus, como se Deus fosse um Deus de região, de localização, de lugares. E ele mergulha, ele pega um navio e cai num submarino orgânico, no ventre de um grande peixe, numa angústia enorme. E o peixe o leva do meio do Mediterrâneo, porque ele não conseguiu chegar a Tarsis, e o derrama às margens de alguma praia na região próxima à cidade de Nínive. Em algumas daquelas praias do litoral, ele é vomitado ali, cheio de algas e todo misturado, e vem com as suas próprias feridas e ardências de ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, não ter tido partes suas corroídas e carcomidas, já foi miraculoso, se foi esse o caso, ter sido evacuado literalmente daquela depressão na qual ele estava, e ter saído para ver o sol outra vez na vida. Ele que pensava que nunca mais veria nada e nem ninguém. Nunca mais. Uma das coisas que a depressão faz, e todos os que sofrem dela aqui sabem, ela coloca na gente uma sensação de que ela não tem cura, que ela não vai acabar jamais. A depressão é como um inferno antecipado, plantado no coração, que conta para a gente a mentira de que dali não há saída, que a gente nunca mais verá a graça de Deus, o oxigênio de Deus, a vida, os amigos, nunca mais enxergará a existência, nunca mais será a mesma pessoa,
está fadada a morrer na escuridão do seu próprio ser, na angústia das suas não soluções. Assim, é a aflição que acomete aqueles que mergulham e caem no abismo da depressão. No caso de Jonas, foi literal. Foi provocado por uma culpa. Foi provocado por ódio, por raiva, por inimizade. Inimizade, ódio, amargura, quebra de relacionamentos, rupturas, divórcios, não só conjugais, mas fraternos e de todos os tipos, frequentemente produzem na gente as piores formas de depressão. Se for esse o seu caso, eu vou querer saber e vou querer conversar com você. Por isso eu repito, se for assim com você hoje, entre aí no portal caiofabio.net, no meu chat, onde está escrito chat online. Vá lá e escreva a sua situação de maneira objetiva, diga a sua idade, conte as coisas históricas importantes para a gente situar você no espaço-tempo. Oração do abismo da depressão é o que nós temos hoje aqui diante de nós, que nos suscita uma única pergunta, a única que importa. Você, como diz o professor José Costa, sabe qual é? Sabe não, né? Eu gosto daquela pergunta retórica dele. Nas aulinhas de história curta, 3 minutos aqui no intervalo. Você sabe quem foi fulano de tal? Sabe não, né? Mas eu vou contar. Então, você sabe como sair daí desse buraco? Sabe não, né? Se soubesse, já tinha saído. Então, olhe, eu vou dizer coisas muito simples, as mais simples que eu tenho para dizer, porque eu tenho muitas complexas, mas não são essas que nos ajudam. As que nos ajudam são as mais simples de todas. E eu começo dizendo o que vem em primeiro lugar. Veja aí, não importa a profundidade do abismo, faça oração. Repita comigo aonde quer que você esteja me ouvindo. Não importa a profundidade do abismo, faça oração, ore. Jonas está aqui no meio de uma miséria produzida pela sua culpa, pela sua obstinação, pela sua dureza do coração, pelo seu empedramento ideológico que sepultou a sua fé e a sua sensibilidade para Deus e matou o amor pelos seres humanos no seu coração, fez dele um nacionalista, xenófobo, fez dele um ser fanático, fez dele um cara que há 2.600 anos atrás, 2.700 anos no máximo, estava vivendo com a mesma alma dos nossos contemporâneos primitivos, porque só gente muito primitiva sofre desses fanatismos polarizantes e odiantes e odiosos. Não importa a razão do seu abismo. Não importa, todavia, eu lhe digo, da maneira mais simples, como se você tivesse 8 aninhos e viesse aqui para mim e me dissesse: vovô, eu estou com muita angústia. Eu iria dizer: olha só, meu filhinho, meu netinho, não importa a profundidade dessa angústia dentro de você, vamos fazer oração. Vamos botar isso para cima, jogar isso para o alto, como fizeram todos os seres humanos piedosos que nos precederam. É por isso que nós temos praticamente 150 salmos na Bíblia. Porque gente que sofreu angústia, depressão, perda, exílio, cativeiro, todo tipo de hostilidade, de fuga,
de sobrevivência difícil, no meio de inimizades para todos os lados e ameaça de morte, ou angústias tão profundas que o indivíduo não sabia onde ficava, nem em cima, nem embaixo, nem de um lado, nem do outro, não sabia mais quem era, nem onde estava. No entanto, eles fizeram oração. Essa é a receita do Evangelho. Jesus diz que quando a gente estivesse no meio de tudo, no Apocalipse, ele diz em Mateus 24 e 25, insistentemente, ele diz, vigiai e orai. Orem, orem, orem para que aqueles dias se abreviem, orem, não deixem de orar, orem, falem com o Pai, vão orando. Ou vocês não lembram da história de Jó, que está aqui nesse meu livro, O Enigma da Graça, que é um dos melhores livros para você ler sobre Jó, com uma leitura existencial, não é aquela coisa de ver o que o hebraico diz para lá e para cá, não, é o que a alma diz. E aqui, Jó, o que aconteceu? No meio da angústia, perdeu tudo, perdeu todos, não sobrou nada. Foi uma pandemonia. Foi um pandemonio, uma pandemonia, foi um pandemônio que levou tudo dele, ele ficou sozinho. E o seu hálito era tão ruim porque ele estava podre de dentro para fora, e toda a sua pele e toda a boca. Ele era uma chaga viva que a mulher dele disse, vira essa boca para lá. Os que ainda ficaram para trabalhar para ele, porque ele ficou pobre de repente, já não davam ouvidos ao que ele chamava, ao que ele dizia. Os que antes o obedeciam agora ficavam distantes e fingiam que não ouviam mais a voz dele para ajudá-lo em nada. E ainda os amigos diziam que havia um pecado nele que ele tinha que confessar. E o oprimiram, dizendo, confessa, confessa, confessa. E ele não sabia o que dizer, nem para Deus e nem para os homens, nem para si mesmo. Todavia, enquanto ele orava por aqueles que o oprimiam, que queriam arrancar uma confissão dele com fórceps, ao que ele jamais cedeu, não fez barganhas e não dialogou com a demanda daqueles amigos opressivos. Enquanto ele orava pelos amigos, o Senhor restaurou a sua sorte. Então não importa a profundidade nem a causa do seu abismo. Faça oração. Não desista, não se entregue. Busque ao Senhor sem desespero. Sem desespero, mas fale, salmodie, abra um diário e escreva o seu sentimento do dia como uma oração na presença de Deus. Faça oração, fale para ele de como você está coroado por algas num lugar existencial indefinível. Como a esperança morreu dentro de você, mas transforme até a sua confissão de desesperança numa oração que carrega a esperança na confissão. Porque quem diz a Deus que não tem mais esperança, tem a esperança de falar com Deus. Quem ainda ora, por mais desesperançado que esteja, ainda tem esperança. Não tem mais esperança quem parou de orar. E se assentou e cruzou os braços no leito da agonia. Como diria o Raul Seixas, esperando a morte chegar, como muita gente está. Então não importa a profundidade do abismo, faça oração. Como diz aqui, então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus.
Porque não importa o que esteja acontecendo, o Senhor é o seu Deus. Ele não mudou nem vai mudar, ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. Fale com o seu Deus. Fale com o seu Deus. Eu gosto tanto dessa história de Jonas, porque não é Moisés com o rosto resplandecente, não é Elias, que a crise dele era só eu fiquei só. Não era, de fato, nenhum desses grandes homens do passado, Daniel, que não importasse o que acontecesse, ele era um indivíduo absolutamente intocável, atravessava sem perturbação na cova dos leões. Não, a gente está falando de um culpado, de um indivíduo em pecado, no abismo, mas que orou ao Senhor seu Deus, porque ele sabia que ele podia ter dito não a Deus, mas Deus não tinha dito não a ele. Porque se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará, é o que diz Paulo. Mas se somos infiéis, ele, todavia, permanece fiel, porque de modo algum ele pode negar quem ele é o Deus do caráter e do amor e da fidelidade. Ele não é como nós, graças a Deus. Então não importa a profundidade do abismo, ore ao Senhor seu Deus. Na sua angústia ou na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei e o Senhor ouviu a minha voz. Não importa a profundidade do abismo, faça oração, faça salmos, fale com Deus, conte tudo. Abra a alma, não tenha vergonha de ser quem você é diante de coisa alguma. Escreva o salmo mais dramático, o Salmo 88, que termina sem solução. Termina no fundo de um abismo dizendo: e agora aqui os meus amigos são todos treva. Mas é um salmo. E quem quer que o tenha orado saiu daquela treva. Porque quem quer que na treva fala com o Deus que é luz, não deixará de continuar na vida dizendo: na minha angústia eu clamei, ele me respondeu. E do ventre do abismo, ele ouviu a minha voz e me tirou de lá. Aleluia! Quem quiser dizer aleluia, amém, escreva aí, amém, aleluia. Glória a Deus, corações ao alto. É esperança do Evangelho, do Espírito Santo para nós hoje, agora.